Eu vou destacar na aula de hoje dois aspectos do pensamento do Max Weber. Primeiro, que o Max Weber ele estudou a sociedade capitalista e a grande contribuição que ele traz para a sociologia é o estudo sobre a forma de dominação no mundo moderno contemporâneo, que é a dominação racional burocrática. Então, Weber, ele diz o seguinte: o mundo moderno contemporâneo tende a ser cada vez mais racional. Só que essa racionalidade é uma racionalidade instrumental visando o quê? Resultados. Certo? Bom, se o mundo moderno contemporâneo ele tem que ser cada vez mais racional, e essa racionalidade ela é voltada para o resultado, ele vai mostrar o seguinte: qual é o tipo de educação que o mundo moderno tende a oferecer para os seus meios, para os indivíduos. Então, Weber, ele tem um texto sobre educação que ele faz uma distinção entre a educação para o cultivo e a educação para o treinamento. Uma educação para o cultivo seria uma educação plena, que vai formar os indivíduos tanto com a preocupação de formá-los no campo das humanas, uma formação clássica que compreende um saber humanístico e um saber técnico, tá? E uma educação para o treinamento é uma educação exclusivamente técnica, voltada para o mercado. Como o mundo moderno contemporâneo, para Max Weber, ele tende a ser cada vez mais racional, e essa racionalidade ela é voltada para uma razão instrumental que objetiva exclusivamente o resultado. Essa educação técnica, ela seria uma educação pragmática, imediatista, tá? E ao mesmo tempo voltada para o resultado. Bom, então ele vai falar qual o exemplo que ele dá de uma educação para o cultivo. Ele dá o exemplo dos
das elites chinesas, né? E uma educação para o treinamento, uma educação técnica. E ele diz, o mundo moderno contemporâneo tende a ser o quê? Cada vez mais voltado para uma educação técnica. Bom, ao apresentar o seu estudo, para o cultivo, as elites chinesas, que tinham uma formação geral, né? E ao passo que hoje o mundo moderno ele oferece uma educação para os seus indivíduos que é uma educação técnica, imediatista, pragmática, tal. Qual o problema disso? O grande problema disso aqui apresentado para vocês é que o mundo moderno contemporâneo ele tem de criar uma cultura que é uma cultura que valoriza o quê? Valoriza cada vez mais o resultado imediato. Então, nós valorizamos o quê? A especialização, o saber técnico, nós valorizamos, né, a velocidade, a rapidez das informações, a clareza e, sobretudo, o resultado imediato. É esse o mundo que nós vivemos. Então, é essa cultura que nós estamos vivendo. Se nós estamos... Ele não, ele é alemão. Não só norte-americano. Ele fala que a tendência do mundo moderno contemporâneo é essa. Entendeu? É uma educação cada vez mais pragmática, imediatista, visando o resultado, o saber técnico. Qual é o perigo de você oferecer esse tipo de educação? O perigo é que você pode criar um pensamento único que valoriza cada vez mais a técnica, deixando de lado os elementos mais sensíveis da vida, o amor, o ódio, que fogem o quê? O cálculo. Então, a gente tenderia a afastar os elementos mais sensíveis da vida, essa sociedade, né, pragmática, voltada para o resultado, e só valorizar aquilo que pode ser o quê? Medido, calculado, que um saber técnico, que apresente um resultado. Isso poderia levar o mundo a criar um pensamento único. E ao criar um pensamento único, nós poderíamos estar abrindo flancos para formas ditatoriais de poder. Por quê? Porque a democracia, ela precisa da diversidade para ela se efetivar. Ela precisa da participação. Ela precisa do envolvimento, né? E se você cria um mundo em que a cultura cada vez se volta mais ao resultado, você pode criar o quê? Um pensamento único, e esse pensamento único abriria possibilidades para formas totalitárias do poder.
Então, ele está bastante preocupado com a tendência que o mundo moderno contemporâneo assume em termos de uma cultura que valoriza cada vez mais o pragmatismo, o resultado imediato. Então, Weber, para estudar a sociedade, ele vai estudar a ação social. Então, ele é um autor, o objeto dele é a ação social. Ele quer saber, ele tem uma teoria, que é uma teoria que ele discorda do Durkheim. Porque para Durkheim o fato social é coercitivo, é impositivo. Para Weber, os indivíduos o tempo todo estabelecem escolhas. Para Durkheim, o fato social é impositivo. É a sociedade agindo sobre o indivíduo. Ele significa o fato social, são maneiras de agir, de pensar, de sentir, que impõe, desde o momento que a criança nasce, você é coagido a ter horários para dormir, horários para comer, a ter hábitos higiênicos. Depois, mais tarde, nós coagimos essa criança a gostar dos outros, a ir para a escola, aprender a trabalhar. Durkheim é assim. Weber, ele vai dizer, os indivíduos, eles o tempo todo estabelecem escolhas. Então, Weber quer saber por que o indivíduo orienta uma ação X e não Y. O que motiva a ação ou a reação dos indivíduos dentro da sociedade. Então, Weber está preocupado com os aspectos subjetivos. Presente na ação social. Então, ele está querendo saber o seguinte, como ele não é um psicólogo, ele não quer saber o que motiva a sua ação. Ele quer saber a tendência do comportamento social. Tudo bem? Então, para ele entender a tendência do comportamento social, ele cria um modelo de análise. Então, ele cria uma tipologia. Ele vai dizer, os indivíduos, eles agem e reagem motivados por que tipo de orientação? Eles agem de acordo com uma ação racional, relacionada a fins. O capitalista, ele age motivado simplesmente pelo lucro, não importa os meios. Você quando vai comprar um tênis, você chega na loja e fala, eu quero um tênis para a caminhada, você me mostra todas as marcas e eu quero ver qual apresenta o melhor resultado. É assim que você compra?
valores, podendo ser valores éticos, estéticos, morais, religiosos, etc. Então, o navio está afundando. O capitão do navio é o último a abandonar o barco. Ele age de acordo com uma ação racional relacionada a um valor, a ética. Quando você compra um tênis, você chega na loja e fala: eu quero um tênis da Nike. Você compra o tênis pela marca. Ou você, quando compra o tênis, você não compra por uma ação racional, mas você age no calor da emoção. Você compra motivado por uma ação afetiva ou emocional. Você age no calor da emoção. Você está andando no shopping, estava muito deprimida e precisava melhorar essa depressão, né? Mesmo que o seu cartão está quase estourado, você vai lá, vê um tênis e compra no calor da hora. É assim que você age? Ou você, quando compra, você compra motivado por uma ação tradicional. Pela tradição. Então você compra
antropólogos, nós somos sociólogos, nós queremos entender o seguinte: de todas essas ações que estão aqui, eu vou fazer uma enquete e vou ver o seguinte: qual ocorre o maior número de vezes? Aí eu vou pôr o seguinte: a tendência do comportamento dos alunos e das alunas do primeiro ano de curso de letras, quando vai comprar um tênis, é tal. Aqui ocorreu o maior número de vezes. Perceberam? Então eu percebi aqui o quê? A tendência do comportamento social. Perceberam? É nesse sentido que esse tipo de metodologia adotada pelo Weber é muito utilizado nas áreas de marketing. Porque daí você vai trabalhar com o apelo que você quer direcionar para o público. Entendeu? O sabonete, qual o apelo? É o resultado que ele produz? Então, você vai ver o quê? Você vai ver o Dove. É a tradição, o sebo. Né? Então, nós estamos percebendo aí o quê? Que é aquilo que você vai chamar para a motivação. Bom, isso significa o quê? Isso significa que Weber, ao estar atento aos aspectos subjetivos que motivam a escolha, ele quer saber a tendência e ele vai estar atento para a questão da cultura presente numa sociedade. Bom, ele constrói um estudo que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que, entre outros fatores, o que motivou o surgimento do capitalismo, além dos fatores econômicos, políticos, tecnológicos, o capitalismo foi possível por quê? Porque houve a cristalização de uma nova cultura, a cristalização de novos valores presentes na mentalidade do que? Tanto de trabalhadores como de empresários que estavam vivendo a cultura protestante. Então, eles vão mostrar, ele vai mostrar como houve no início do capitalismo uma ação racional relacionada a um valor. E que valor é esse? Da ética protestante. O que a ética protestante valorizava? O que ela valoriza? Primeiro, que há uma briga do Lutero com a Igreja Católica. Lembra? Você vai ganhar o reino dos céus, não como dizia a Igreja Católica, pela compra de indulgências. Você vai ganhar o reino dos céus para os protestantes
primeiro ponto. Segundo ponto, qual é? O que o protestantismo valoriza? O trabalho gerador de mais trabalho. Segundo ponto, você deve trabalhar, mas você não deve gastar todo o seu dinheiro. Você sempre tem que pensar no dia de amanhã e criar uma poupança. Terceiro valor, você tem que ter orgulho daquilo que faz. Orgulho e disciplina. Quais os principais pecados na cultura protestante? É o ócio, a preguiça, é os gastos desnecessários com luxo e a perda de tempo. Ele vai falar, se você observar esses valores da ética protestante, você vai perceber o quê? Ele diz que esses valores, pregados por uma nova cultura,
fechar a tripulação dentro. Ele não agiu de acordo com uma ação racional relacionada a um valor, a ética. Não, o ECA, aí é o Estatuto da Criança e Adolescente, aí você pode fazer o seguinte, que ação que ele teria, a gente teria que estar analisando ela, tá? Para saber o seguinte, que tipo de ação que ele emprega, né? Aí eu teria que estar analisando ela. Mas o capitalismo para Weber, só que é verdade, o capitalismo, ele dizia o seguinte, no início, essa cultura, esse valor, ele é forte. Só que com o tempo, esses valores vão sendo o quê? Minimizados. Então, uma nova cultura entra. E qual é essa nova cultura? É uma cultura voltada para o resultado. Para o resultado. É essa a cultura que ele está mostrando para a gente. Com o tempo, essa cultura vai sucumbindo e uma nova cultura do mundo moderno contemporâneo se faz voltada com uma ação racional visando resultado imediato. Questões? Dúvidas? O indivíduo que, por exemplo, ele se encaixa nessa questão do resultado, ele resolve não da teoria do Deus, mas ele não se encaixa nesse modelo, né? Ele é o quê? Marginal? Não. Vai falar, na sociedade todas, você vai ter a presença de todas esses valores. Tem gente que vai agir no calor da emoção. Tem gente que vai agir de acordo com a tradição. Tem gente que vai agir de acordo com valores. E tem gente que vai agir de acordo com o resultado. Ele fala a tendência maior. Ele está pensando, ele está querendo entender o comportamento tendencial da sociedade. Mas todas essas ações estarão presentes. Professora, então ele só procura saber o comportamento tendencial e não porque as pessoas escolhem o que Ele procura saber o comportamento tendencial da sociedade, motivado a por quê? Entendeu? Agora, ele pode estudar o seguinte, olha, nos esquimós, os idosos, quando chegam numa determinada idade, eles saem e vão morrer na montanha. Ninguém impede a sua ação. É uma ação tradicional, movida pela tradição. Ele falou lá que o indivíduo não se encaixa nesse pragmático. No caso, entra naquela parte dele da sobrevivência do governo. Não entendi. Entra naquela questão dele com o Durkheim, que é a escolha dele que deixou ele naquela situação dele não se encaixar. Sim. Para Durkheim, ele teria uma resposta muito óbvia. Ele não se encaixou, ele seria o quê? Um marginal. Né? Weber vai falar tendencialmente qual é o comportamento. É porque assim... Porque o Durkheim, ele é mais... É
Então, por exemplo, Durkheim não. Durkheim ele considera essa variação. Ele considera que existem fatos sociais patológicos e normais. Se você não se encaixa no normal, você é patológico. Se é patológico, por quê? Porque a sociedade não te levou certo. Durkheim. Entendeu? Weber não. Weber vai pensar os aspectos subjetivos. agora Tranquilo? Mas todas as situações, elas estão funcionadas com algum agente externo. E é o quê? Que orienta a sua ação. O que é ação social? É qualquer ação que o indivíduo faz, qualquer ação ou reação motivada por algum tipo de comunicação. Então tem os aspectos subjetivos. Mas ele estabelece as coisas. Você escolheu, tipo assim, por que fulano escolhe curso de direito motivado por uma ação tradicional? Vai fazer direito, etc e tal? professor, então ele não avalia o individual. Por exemplo, o curso mais procurado é direito. Ele vai avaliar porque o curso mais procurado, porque ele fez essa escolha. Ele vai avaliar o seguinte: dentro dessas ações aqui, vai fazer uma pesquisa, qual ocorre maior número de vezes para que os indivíduos escolham direito? Se eles escolhem pela ação racional, Pela ação tradicional, pela ação afetiva, pela ação racional relacionada a fins ou a valores. Nós temos um texto uma família que resolveu não colocar os filhos na escola. Aí teve um grupo, uma sociedade, resolveu processar a família, né? Porque achava que eles não tinham